Bora Talk Podcast. Boa noite, gente. Boa noite, meu povo. Esse é mais um Bora Talk que está começando. Se não me engano, é o 13º episódio hoje, né? A galera já tá... Muita gente compartilhando, avisando, comentando e falando sobre a gente aqui. Toda semana, toda terça-feira à noite, nesse horário, a gente tá aqui, tá eu e meu amigo Kel Santos, né? Ele tá chegando aí, tá preso no trânsito, mas ele daqui a pouco vai sentar aqui a cadeira dele. Tá bom? E hoje nós temos um Bora Talk muito especial, mais uma vez, né? Como sempre, hoje eu vou daqui a pouquinho apresentar para vocês o nosso convidado, né? Semana passada teve aqui um oriental também, o japonês da Federal teve aqui com a gente, né? Hoje a gente tem mais um, só que esse aqui é muito especial, eu já conheço ele há um tempo já. E com certeza nós temos um público cristão muito grande, né? Então vocês vão... Hoje vocês vão ficar muito felizes, vocês vão ser muito abençoados, porque ele carrega com ele a presença de Deus. Eu sempre vi isso, sempre desde criancinha ouvi as mensagens, aprendi muito já. E tive o prazer, junto com meu irmão, de estarmos juntos dividindo o mesmo púlpito, ele pregando e a gente cantando. Então você já deve imaginar mais ou menos de quem eu estou falando aí, né? Eu estou falando do meu querido, meu amado pastor. Isso é um patrimônio nosso. Meu querido pastor Idecásio Takayama. Boa noite, a paz do Senhor, pastor. Boa noite, Hélio. Boa noite, queridos amigos. É um prazer muito grande. Esse negócio de patrimônio não é... Sei lá. Eu tive aqui em cidade perto aqui de Palmeira. Aí uma senhora já de cabelo bem branquinho. E a gente que é baixinho, eu sou muito baixinho, sabe, descendente de japonês, né? Mas eu sou brasileiro, viu, Hélio? Quero que tá o povo do Brasil tem que saber que eu sou brasileiro. Mas aí... pregando lá em São João do Triunfo. Mas, olha, eu estive aqui pertinho no início do meu ministério, há quase 40 e 50 anos atrás. Aí uma irmã de cabelinho branco disse, eu me lembro quando a irmã esteve aqui. Eu fiquei muito alegre, não é porque ela era muito baixinha. E você sabe que um baixinho, quando abraça outro, deu um abraço nela, disse, você se lembra? Ela disse, eu tinha 3 aninhos que a minha irmã teve. Eu falei, não era eu, não. Isso acontece mesmo. Mas era eu. Não, eu também, assim, né, que a gente começou eu e meu irmão, nós começamos em 95. Já tem um tempinho. Aí em 99 estourou o primeiro disco, assim, aí a gente se tornou bem conhecido mesmo. Rapaz, de 99 pra cá, rapaz, muita gente que era criança casou, cresceu, né, teve, né? E aí eu vejo assim, né, por exemplo, cabelo branco também, tem uma câmera ali que pega aqui, aparece minha careca. Mas a gente fica meio, né? Fica meio assim, rapaz, o tempo passou. O tempo passa. Eu vejo pastores hoje chegar pra mim, rapaz, eu aceitei Jesus ouvindo seus hinos. Você vê, mas né? É legal, né? Em 1969 eu já dirigia uma congregação de Irati, que era Rebouças. Hoje é um campo autônomo, né? Mas para vocês verem que já estou bem antiguinho. 69, quase 50 anos já. Eu vinha vindo no carro ali, pastor, e aí eu pensando numa pergunta assim, me veio, né, uma curiosidade. Eu vou começar com essa pergunta para o senhor. Quando o senhor começou a pregar, já deveria naquela época ter alguns pregadores já, né? Exato. Conhecidos, assim. Qual foi a referência, assim, alguém que o senhor admirava, assim, como pregador? Eu admirava o Bernard Johnson, era um brasileiro, mas ele viveu na América do Norte. Acho que ele era filho de missionários, de familiares. Os pais deles eram missionários dos Estados Unidos. E ele trabalhou em Minas Gerais, numa época muito difícil, e eu admirava muito ele, o Bernard Johnson. É uma referência para o senhor? Foi uma referência para mim. Que legal, que bênção. E a outra pessoa que foi referência para mim foi o meu irmão, porque ele começou, muitas pessoas assim, acham que o pastor Takayama começou cedo, mas eu me lembro que o meu irmão foi quem me evangelizou, ele me ganhou para Jesus. Era meu irmão carnal, meu irmão na fé e meu pai na fé também. Como é o nome dele? Pastor Fernando Takayama.
Pastor Fernando Porque Takayama. esse Takayama é sobrenome. Sobrenome. Raramente as pessoas me conhecem por Idecaso. Eu falei, não vão guardar esse meu nome, né? Então eu pusei o meu sobrenome, meu Takayama, que é mais fácil, quer dizer, menos difícil, né? Mas que interessante, né? Então, pastor Fernando Takayama. Fernando foi um grande ganhador de almas. E aos 15 para 16 anos já dirigia a igreja quando não tinha nem Assembleia de Deus na cidade dele, que era lá no interior de São Paulo. Mas o senhor sempre foi da Assembleia de Deus. Eu sempre fui da Assembleia de Deus. Em 64, porque eu comecei quando eu era menino, né? Eu um dia fiz quer dizer, eu nem sabia que era uma oração. Eu tinha 5 para 6 anos, comecei a me entender por gente naquela data e naquela idade, mas eu me lembro que eu vi um pé de caqui no quintal da minha casa. Eu disse, meu Deus do céu, tem que ser um Deus grande para fazer um mundo como esse, um céu azul, você sabe que o pé de caqui é uma fruta oriental, mas quando chega nessa época do frio, então eu sabia que era época de frio, só me lembro disso porque a árvore fica caduca, quer dizer, cai as folhas, fica lisinha mesmo, e aqueles frutos maduros que eram amarrentos para comer, mas eram vermelhinhos. Eu disse, meu Deus do céu, tem que ser um Deus grande para fazer um negócio desse. E eu falei, quando eu crescer, eu não cresci muito, quando eu crescer eu quero trabalhar para esse Deus. Foi assim que você vê, Deus deve ter guardado essa palavra. Sim. Quando eu crescer, quero trabalhar para Deus. Eu estou trabalhando até hoje na obra de Deus. Achei interessante que o senhor falou, eu nem sabia que aquilo era uma oração. Não sabia que era uma oração. Como é que é, né? Deus deve ter guardado isso. Quando eu crescer, quero trabalhar para ti. Porque tudo se encaminhou com aquela oração, tá? Com aquela frase que eu conversei com Deus. Quer dizer, quando eu crescer, eu quero trabalhar para ti. Eu imaginava assim, se é um patrão que grandioso como esse, tem que ser um patrão bom, né? Muito bom. Eu quero que o senhor apresente o seu parceiro, o nosso amigo aqui. Na verdade, ele não é o parceiro, é o meu, como diz, a mola mestra da nossa equipe, que é o doutor Ezequiel. Ele já trabalhou, ele não fala, tenho certeza que ele não diz, mas ele não gosta de dizer que eu diga, mas ele foi assessor dos assuntos evangélicos da Assembleia de Deus na Casa Civil em vários governos. É o doutor Ezequiel, que é pastor e é também, por sorte minha, né? É meu companheiro. Pastor Ezequiel, boa noite, pastor Ezequiel, paz do Senhor, pastor Ezequiel. O senhor é o xará do nosso apresentador principal, que é o Kel Silva. Pois é. Boa noite, Hélio. Boa noite, Juliano. O Kel, que daqui a pouco vai chegar aí. E é um prazer estar aqui. Acompanhando essa figura ilustre, como diz você, um patrimônio da Assembleia de Deus. Quando você diz patrimônio é porque já tem um tempinho, né? Realmente já tem um tempinho. A carinha dele tá boa, mas ele já tem um tempinho. É um patrimônio da Assembleia de Deus. O pastor Takayama realmente é uma referência. A minha mulher olhou para mim e disse, você tá mudando. Eu falei, você também já não é mais a mesma, não, tá? Mas é claro que ela tá cada dia mais linda, viu? 50 anos de casado já. Que bonito. Coitada. Só misericórdia de Deus para aguentar um cara que nem eu. Tem esse sangue japonês. E eu fui no Japão com o presidente da República. Ele me levou porque era japonês, né? Ele estava indo no Japão. Aí lá eu exercitei o meu japonês e ele disse, você não falou o que falava? Eu falei, eu também nem sabia, mas conversei bem. Conversei tão bem que o balconista disse, você, Anatawa, Kumamoto Sandas, você é de Kumamoto? Eu falei, nem sei onde é que fica isso. Ele disse, porque o teu sotaque é de Kumamoto. Eu falei, na hora eu liguei para minha irmã, que agora com smartphone, né? A gente não precisa gastar muito. Falei, ô Tereza, a Tereza, o nome é brasileirado, porque o nome dela é Satiko. Satiko. Por acaso a mãe ou o pai era de Kumamoto, no Japão? Ela disse, olha, a mãe era de Fukuoka.
Mas o pai era realmente de Kumamoto. Eu falei, é por isso então, porque o meu sotaque é de Kumamoto. Não, mas o de Fukuoka também, é porque é bem pertinho um do outro, né? Sim. Então, foi assim o meu sotaque japonês, hein? E ele percebeu na hora. Na hora. É mais ou menos como aqui, né? Sim. Quando é gaúcho, a gente Sim. sabe que é brasileiro lá do sul. Quando é lá do Nordeste, a gente já sabe pelo sotaque. Sim. E lá no Japão é a mesma coisa. Pastor, o senhor trabalha com o pastor Takayama há quanto tempo já? Não, nós estamos nessa parceria há pouco tempo, né, pastor? Há pouco tempo, mas já faz mais de ano. Assim, como diz o pastor, eu estive por quase 10 anos na Comissão de Cidadania e Assuntos Políticos da Assembleia de Deus no Estado. Quase 10 anos. Em 2011, na verdade, quando o pastor Ival, que é o meu pastor aqui em São José dos Pinhais, congrego aqui na Rua Joinville, o pastor Ival assumiu a CEDEP. Aí nós entramos para auxiliar a Comissão de Cidadania e Assuntos Políticos. Na época, o pastor Takayama lembra bem, nós entramos como comissão técnica, eu, o Ciro e o Misael. Depois, na gestão seguinte, eu passei a vice-presidente da comissão e acabei no final lá como presidente da Comissão de Cidadania e Assuntos Políticos. Então, nessa época aí foi o segundo... estávamos no primeiro mandato do Beto, depois o segundo mandato do Beto, depois a campanha do governador Ratinho Júnior também, nós coordenamos no estado na Igreja Assembleia de Deus. E aí agora fechamos uma parceria com o pastor Takayama para escrever uma nova história aí do estado do Paraná. Deixa eu te dizer, quando Ezequiel era assessor da Casa Civil, eu falei que eu gostaria de ter esse moço junto comigo, né? Porque ele é muito intelectual, muito sábio, muito técnico também, né? Sim. Mas ele trabalhava lá e parece que depois, eu não lembro se foi antes ou depois, ele trabalhava com o vereador Tadeu aqui de São José dos Pinhais. 6 anos fui chefe de gabinete do Tadeu. E o Tadeu era um grande companheiro. Eu falei, Ezequiel, né, tem que ser bom, né? Por sorte está aí comigo. Tadeu, a gente se conhece desde a adolescência, né? Daqueles encontros da UMADS e tal, com meu irmão era o coordenador, né? Pastor Eli de Barros. E aí eu conheço o Tadeu desde aquela época. Eu nem era de São José, depois eu casei aqui em São José com a Simone. Estou aqui, daí fizemos muita amizade, sempre juntos no vocal, fui líder do vocal Ressurreição, fui dirigente da mocidade e tal. Então o senhor é da parte da música também? Sim, desde a adolescência. E aí vim aqui, daí nós montamos um projeto aqui, o Tadeu, fiquei por 2 mandatos. Eu saí, na verdade, do Tadeu em 2018, né, pastor? Em agosto de 2018, dia 5 de agosto de 2018, eu pedi minha exoneração, que eu fui coordenar a campanha do governador Ratinho Júnior na Assembleia de Deus no estado do Paraná. E aí que eu trabalhava com o Tadeu e respondia pelos assuntos relacionados à Igreja Assembleia de Deus na questão política na Casa Civil. O senhor tem assim, para o povo saber, né? Um exemplo assim de um acontecimento que a sua presença ali, a sua mentalidade cristã foi essencial assim para resolver. Tem um problema aqui, pá, e aí te chamaram, falou, e o senhor interferiu e mudou a situação e contornou e o povo foi abençoado através do teu trabalho lá. Fala uma experiência só pra gente, pro pessoal. É bem complexo isso, Hélio, porque assim, você vê como Deus age, né? A forma que Deus age, como Deus trabalha. Porque às vezes a gente não entende muito o porquê das coisas. E tem até algumas pessoas, talvez tenham pessoas que estão nos assistindo hoje e que falem, política, essa coisa com religião não se mistura muito. Sim. Esse negócio das pessoas evangélicas estar envolvidas na política e talvez seja, talvez não, é pelo fato de nós não estarmos envolvidos na política, e não estou falando de militância aqui, estou falando de envolvimento no sentido de posicionamento, né? Sim. Pelo fato da igreja não estar envolvida na política, é que a política virou o que virou. Eu me lembro quando eu era criança, eu nasci num lar cristão, meu pai já era evangélico quando eu nasci. Eu me lembro que as pessoas diziam assim, quando apareceu a televisão e os irmãos começaram a querer comprar uma televisão, olha, a televisão não pode, a televisão é do diabo. Até a antena que tinha era o chifre do diabo. Olha o chifre do diabo. Não pode, onde já se viu. E se nós falamos que a televisão é do diabo, o diabo disse, então daqui que eu pego ela para mim. E o diabo pegou a televisão para ele. Tanto que hoje você não consegue assistir, sentar na tua sala de casa, sem estar com o controle na mão, com os seus filhos menores, para você ter que mudar de canal, porque não tem hora para aparecer cenas impróprias para menores. E aí, depois que a política aconteceu a mesma coisa, o pastor Takayama foi vítima disso.
Quando os nossos pastores, os nossos membros começaram a entrar na política, as pessoas diziam: a política é do diabo. E não, o crente não pode se meter na política que vai desviar. E por esse fato, o diabo disse: a política é minha, eu cuido. Porque o diabo, se tem uma coisa que não dá para culpar ele e acusar ele, é de ser preguiçoso, que o cara é trabalhador. O diabo é trabalhador, ele trabalha 24 horas por dia. E ele persistente, né? Falamos aqui num podcast esses dias. Ele tem uma qualidade, ele é persistente. Sim. E aí ele disse: se é minha, eu pego. Dá para eu pego. Sim. E ele pegou a política e fez a política virar o que virou. Né? Hoje a corrupção... Chegando aí o nosso Kel aí. Fala em política. Tudo bem, Kel? Fala em política é sinônimo de corrupção, é sinônimo de coisa ruim, é sinônimo de tudo isso. E Obrigado, sendo que não deveria ser assim. Até porque se você for analisar as coisas desse cenário, a política ela deveria ser algo onde a gente, como cristãos, se envolvesse nisso e fizesse toda a diferença. Quando nós não quisemos cuidar da política, o diabo cuidou, e a Bíblia diz que ele não tem a chave nem da casa dele, né, pastor? Jesus tomou a chave do inferno, da morte, interessante. E nós damos para ele aquilo que ele não tem. É interessante, Ezequiel, que a gente chega para um casal, é claro que chegar para o pai, para a mãe e dizer: vocês gostariam que eu fizesse uma cena, mas a pessoa vai enxotar da casa. Mas, no entanto, bota aquela televisão. É natural, né? Meu Deus do céu. E traz o sexo para dentro da família. As pessoas não têm ideia que aquelas cenas de muitas vezes de conotação, de brincadeira, mas por trás daquelas brincadeiras, de uns desenhos infantis, vamos dizer, que são inocentes, na verdade existe uma indústria querendo denegrir a imagem, por exemplo, transformar a questão, né, sexual em coisa normal. Hoje em dia, para uma criança é normal. Por quê? Porque através da televisão se tornou normal para uma pessoa. Então, nós estamos vendo os efeitos, eu diria, funestos, né, dessa empatia, dessa facilidade com que a televisão, e que ela é muito forte, não dá para brincar realmente, ela é muito forte, e a criança não sabe divisar o que é bom e o que é ruim, né? Como também até as pessoas, vamos dizer, adultas, mas não sabem divisar. Né? Muitas vezes não estão sabendo que as imagens e aquelas cenas que parecem comum, mas que fogem à orientação bíblica, né, acabam se tornando, vamos dizer, comum para as pessoas, e as pessoas acabam se afastando dos caminhos de Deus. É isso aí. E aí, Kel? Verdade. Essas são palavras sábias do pastor Takayama. Hoje chegamos um pouquinho atrasado porque o trânsito na BR estava parado, literalmente, e a gente não conseguiu chegar a tempo, mas ainda bem que o Hélio estava aqui, né? E é melhor ser dois do que um, né? Como diz a Bíblia. Prazer grande, pastor Takayama. Ezequiel, o Hélio eu já conhecia quando ele cantava não lembro o nome da dupla, mas ele cantava bem. Os levitas, irmãos levitas. Sim, levitas, exatamente. Mas que bom, ele já se conhece, então. Já. Mas é uma grande honra para nós termos aqui o senhor. O senhor já esteve no estúdio da Fusão Podcast com o pastor Fábio Santos. Um abraço, pastor Fábio Santos. Deus abençoe. Queremos o senhor aqui. Engraçado, quando o Fábio me convidou, eu não sabia que ele era um bom pregador. E, aliás, dessa nova geração, quero tirar meu chapéu para o Fábio, viu? Um grande pregador. Nossa, ele esteve pregando num congresso de jovens e eu fiquei muito feliz de saber que o trabalho continua. Né? Mas que bem. Você sabe que na minha época eu fui um rompedor. Né? Verdade. E com essa cara, então, meu Deus do céu. Né? Mas eu ficava preocupado, né? Porque pensava comigo. Né? E depois, na geração que eu não tiver mais aqui, que nada, Deus tem pessoas estão fazendo a obra de Deus, e eu vejo, por exemplo, que o Fábio é realmente uma referência, como também Ezequiel aqui e outros que eu vejo que são realmente referências para essa geração. Que benção. Inclusive, eu estava
assistindo umas pregações antigas do senhor bem jovenzinho, antiga modo de falar, né? O senhor bem jovem, eu chamei dele velho, pastor. Olha, não pode. Não, umas pregações anteriores, né? É interessante, né? Eu fui de lindo. uma época, eu peguei os cantores, viu? Eu me lembro que Tirou na a época dos 78 rotações. 78 rotações. Não tinha cantor. Acho que só tinha Feliciano Amaral, um outro, mas normalmente eram bandas. Né? Não, E bandas. você sabe que a banda teve origem, acho que se eu não me engano, em Portugal. Como nós somos uma herança de Portugal, então o Brasil tinha muita. Mas a música da banda são as marchas. As E marchas. nos carnavais também são marchas. Então, os hinos pareciam com marchas. Né? Ah, sim. Então, a minha irmã, que não era crente na época, ela dançava, mas pulava carnaval, mas nos hinos eu falei, minha irmã, faz favor, né? Vamos saber disso. Ah, é, né? Vamos saber disso, né? Por isso que tem muitos hinos da harpa, né? Que geralmente parecem marchas. Não, e aí a gente sempre foi muito criticado, né? Por exemplo, nós somos uma dupla que se assemelha a Zezé de Camargo e Luciano. Exato. E sempre teve aquele, né? Mas na verdade isso aí já vem então de... Assim. Porque a gente não tem como você não... Como é que se diz? Não tem como você não observar, porque é música, né? Não sofrer influência. Sofrer influência, isso Tipo, aí. o Martinho É Lutero, música né? sertaneja. É. Não tem como alguma coisa não parecer. O ritmo, né? É. A gente coloca a sanfona, cara, vai ficar. Então a gente vem disso aí, ó. As marchinhas que viraram hinos e. Já tinha. Entendeu? Eu queria só Confia, concluir. fica à vontade, pastor. Eu me lembro que então eu peguei essa fase do bolachão, Certo. né, de 78 rotações, depois mudaram para para LP, né? Meu Deus do céu, foi um avanço tecnológico muito Tecnologia. grande. Depois vieram os cassetes. Na época dos cassetes foi a glória de Deus para mim, porque eu fiquei conhecido pelos irmãos da época, né? Pelos cassetes. Cassete. Então, eu era o rei dos cassetes. Eu ia lá na rua, lá no Conde de Santa Sarzeda. Efigênia. Conde de Sarzeda. Comprava as fitas lá, Olha virgem, só. e gravava as fitas. Eu me lembro que não sei, o aparelho que eu gravava, não desgravava. Não desgravava. E não é que tinha música do Roberto Carlos, rapaz. Então, Olha só. junto com as minhas gravações de mensagem, Um fundo as musical. pessoas ouviam o Roberto Carlos. Nossa, Mas o cassete me ajudou muito a levar, porque eu pensava o seguinte: tem cidades onde eu não vou com o evangelho. Então, os cassetes iam, Sim. né? As pessoas podiam ouvir e reouvir as mensagens. Né? Então, foi uma tecnologia realmente muito eu, certeza. eu conheci o senhor através de um cassete. 86, eu acho. O meu falecido pai faleceu no ano passado, pregador também, né? Pastor Edmundo. Ele tinha um cassete que de um lado era o Abílio Santana. Aí a gente ouvia o Abílio Santana, né? Pá, aquela pregação. A Bíblia começou depois de mim. Eu me lembro quando ele Sim. era lá de Salvador. 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 Então, isso foi lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, por causa disso. Aí, do outro lado, era a mensagem... Eu nunca me esqueço que tinha uma frase que o senhor falava... Já falei isso pro senhor. Tinha uma frase que o senhor falava nessa pregação, ficou na minha cabeça. E aí, quando o senhor falou aquilo, eu perguntei, mas por que ele fala isso? Porque no meio da mensagem o senhor falava assim, quando esses meus olhinhos apertados contemplarem... Rapaz, aquilo a gente arrepiava. A gente ouvia aquela fita, eu falei, por que ele tá falando isso? Aí meu pai falou, não, é porque o pastor aí de casa Takayama, ele é japonês. Rapaz, era um sucesso, mas um sucesso ali na Bahia. E é uma fita cassete. Não era disco, não O era pastor nada. Takayama, na foi uma verdade, as pessoas não sabem, mas o pastor Takayama é mais conhecido fora do Paraná do que no Paraná. Sim. O pastor no Nordeste, principalmente, Sim, o pastor sim, é com por certeza. muitos. Eu entendi que não era só o Paraná, era o Brasil que a gente tinha que evangelizar. Então, eu comecei a receber muito convite, porque você sabe, um convite puxa outro, né? Exatamente. Eu ia lá para Manaus e é claro que lá perto ali, Boa Vista, já me convidavam também. Então, uma coisa puxava a outra. E eu acabei me tornando conhecido em todo o Brasil
como o japonês que pregava o evangelho. Mas não sou japonês, eu sou brasileiro. Ele insiste, né? Sou brasileiro. Não está convencendo. Eu fui no Japão, viu, Hélio? Sim. Eu fui no Japão e descobri que também lá não sou japonês. Ah, é? Aqui não me chamam de brasileiro por causa dessa cara, mas lá no Japão não me chamam de brasileiro, não me chamam de japonês. Chamam de brasileiro. Porque eles acham que o japonês é só quem enfrentou a guerra. Ah, entendi. Só que teve na E guerra. comprou um Toyota. Só isso. É um grande prazer receber o pastor Ezequiel aqui também. Obrigado. Ezequiel de Barros Laje, muito obrigado aí pela o senhor ter aceitado de prontidão, né? O convite, né, que fizemos ao senhor, ao pastor Takayama, né? Muito obrigado mesmo por ter trazido o nosso japonês. Estou aqui Nosso fazendo a japonês. segurança. Ah, tá certo. Vou falar em japonês, então. O senhor é nascido no Brasil, então? Nasci. Sou paranaense de nascença. Paranaense. Nasci lá perto de Londrina. Ô pastor, semana passada teve aqui o Newton Ishii, né? Que esteve aqui. O japonês da Federal. O japonês da Federal. E hoje estamos aqui com o segundo episódio, né, oriental, né? Falei isso no início aqui. Eu ia falar uma coisa, mas não vou. Não. Falem, Tudo igual. deixa todo mundo curioso agora. Quando os irmãos têm saudade de mim, eu digo, é só você pegar um japonês ali da esquina, lá, o pasteleiro ou então o tintureiro. Normalmente o japonês antigamente era pasteleiro ou tintureiro. Então, já que o pastor falou, eu vou falar. É outro, tá? É outra entrevista. Olha, só havia um lugar que teve mais japonês do que Londrina e Maringá. Ah, é? Em Tóquio. Só em Tóquio mesmo, né? Só em Tóquio. Inclusive, teve... uma senhora falou assim, aquele que esteve no episódio passado lá no programa de vocês não era o Newton Ishii, né? Era um substituto, né? Era outro japonês. Tá certo. E que nem o senhor Newton Ishii, ele falou assim que um dos motivos que ele ficou bastante destacado ali na época da Lava Jato, né, que aparecia na TV, era o fato de ele ser oriental, né, ser japonês. Foi uma das coisas, claro, né, que chamou a atenção assim, visualmente. O senhor acha assim, que de repente, é claro que além da unção de Deus sobre a sua vida, além do chamado de Deus para a sua vida, para pregar o evangelho, o senhor não acha que uma das coisas também que contribuiu, pelo menos um pouco, foi o fato de o senhor ser um japonês pentecostal na época? Eu conversei com Deus, né? Falei, Jesus, Deus, né? O senhor quer que eu vá para o Japão? Ele disse, não, eu quero que você fique aqui, porque lá no Japão você vai ser apenas mais um. Igual. E aqui no Brasil você vai ser diferente. Então, é interessante que isso me ajudou realmente claro que foi só o início, né? Mas, porque a minha mensagem, assim, eu era muito contundente na pregação. E isso ajudou muito, mas eu não fiz essa contundência como marca registrada. Era uma marca registrada minha, mas é pela minha convicção do Deus a quem eu sirvo. Interessante, meu irmão foi quem me... Quando eu convivi com os meus amiguinhos de 5, 6, 7 anos, é claro que a gente... né, nós recebemos como herança, o Brasil é um país cristão e o Japão é um país budista, shintoísta. Então, eu nasci aqui no Brasil. Quando eu observava meus coleguinhas, né, a maior parte deles eram filho descendente italiano, a gente chamava de galego, porque eram loirinho. Vamos dizer, eu tive essa empatia com o cristianismo de um Jesus morto. E foi quando o meu irmão disse, não, Jesus não está morto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ele me abriu várias... É interessante, ele pegava uma Bíblia muito surrada dele, e onde ele estava em Jesus, ele colocava em vermelho. Tanto é que a editora Vida fez a Bíblia onde Jesus está em vermelho, porque era costume dos pregadores na época grifarem em lápis vermelho. E foi quando ele me entregou a Bíblia Sagrada e disse, olha, meu irmão, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Isso foi muito forte para mim, porque eu tinha tido um contato com Jesus morto. E agora, então Jesus não está morto, não. Porque se ele tivesse morto, seria apenas um homem
e estaria enterrado em algum lugar, mas Jesus sendo Deus, e ele explicou para mim que para ser Deus, ele não podia continuar morto. Se ele fosse morto, teria apenas uma história, linda história, né? Mas Buda, por exemplo, que é o deus dos japoneses, morreu. Sim. E viveu até 82, 83 anos. No começo de 83 ele faleceu. Ele não era nem japonês, era budista, era da região do Nepal, que estava sob o domínio da Índia. Então ele era hindu. E ele disse, olha, Buda, se você olhar a história de Buda com a de Jesus, a história de Buda é até mais bonita, porque Jesus começou pobre lá em Belém e continuou pobre. E o Buda não, era rico, era um príncipe e deixou a riqueza para ser... Ele disse, veja que, mas Buda está morto e morreu, e é uma linda história, só que ele morreu. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Isso foi muito forte para mim, sabe? E eu vim, tanto é que o lema da minha vida foi essa, Jesus Cristo vive. Por quê? Foi exatamente essa mensagem que ele colocou para mim. E eu quero dizer, meu pai mesmo, ele disse, olha, você devia ser budista. Eu disse, não, por que eu devo ser budista? Não, por causa da tradição, porque se vocês analisarem a tradição japonesa, é tão ou mais forte, o budismo é mais forte do que o cristianismo. E ele disse, você devia... nós temos quantos? 500 e poucos anos aqui no Brasil. O budismo tem 7 mil, 6 mil anos. Os japoneses estão há mais de... Eu estive no Japão, vi prédios ali, casas feitas há quase 3 mil anos atrás, e são 2.800 anos, e os marceneiros, carpinteiros da época faziam casas melhores do que as atuais no Brasil. Quer dizer, vocês entendam que meu pai disse, você devia continuar com as tradições japonesas. Eu falei, por quê, pai? Ele disse, porque você deve entender que Buda morreu, mas ele deixou uma frase. Eu disse, pois é, eu sei qual é a frase dele. A frase de Buda é, estou em busca da verdade. Então, meu filho, você deve seguir um Deus que buscou a verdade. Eu falei, essa é a grande diferença. O Buda disse, estou em busca da verdade. Eu não vou seguir o Buda, sabe por quê, meu pai? Buda disse, estou em busca da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. João 14,6. Então, eu prego Jesus até hoje, mas não é somente isso, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero que cada pessoa entenda que nós devemos seguir Jesus, não é pela história dele, mas é pela vida dele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ele provou que é Deus, mostrou que é Deus. Ao terceiro dia ele dominou a morte e está aqui. É por isso que eu prego Jesus até hoje. Glória a Deus, que benção, né? Isso aí. Rapaz, é histórico isso aqui hoje, né? É histórico. Eu digo sempre, Hélio e Ezequiel, que o pastor Takayama é uma voz profética que Deus levantou no Brasil e no mundo. Sem dúvida nenhuma, e ele não fica orgulhoso por isso, e não estamos aqui fazendo uma bajulação, apenas uma constatação. O pastor Takayama é um dos maiores evangelistas do século, isso, sem dúvida nenhuma. Quantas pessoas aceitaram Jesus através daqueles movimentos que o pastor fazia. É interessante que às vezes as pessoas me ligam para chamar o pastor para pregar, eles dizem assim, escuta, será que 1h30 tá bom? Aí eu digo assim, irmão, o pastor agora já tá com 70, já passou, né? Agora tem que ir com mais calma, vamos cuidar do velhinho. Porque as pessoas, a ideia que as pessoas têm do pastor Takayama é aquela, como ele disse, ele sempre foi muito incisivo contra o pecado. Sim. A pregação do pastor Takayama era puramente evangelística. Ela não era teológica, com profundidade teológica, como um estudo, não, era com ataque contra o pecado, ataque contra o inferno, e curas, milagres e salvação. Era isso que fazia aquelas grandes cruzadas com 20, 30, 40 mil pessoas, onde 1.000 pessoas aceitavam Jesus. Eu digo isso e eu me lembro daquela cruzada na Rui Barbosa, acho que foi a de 83, alguma coisa assim. Eu me lembro, eu disse, eu não me lembro depois daquilo, e olha, a gente fala assim até com tristeza no coração, mas eu não me lembro depois daquilo de ver o que eu vi naquela cruzada. Certo. Eu vi paralítico andar naquela cruzada. Mandar a pessoa levantar da cadeira de roda, eu tinha 12 para 13 anos, e a pessoa levantar e andar. Eu vi mudo falar naquela cruzada.
Olha só. E quanto testemunho a gente vê quando a gente sai com o pastor Takayama na rua. As pessoas cercam. Domingo nós estávamos na porta de uma igreja ali, a irmã cercou ele e falou assim: olha, aconteceu um milagre, você estava pregando, você disse assim, 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 eu fiz. E aconteceu um milagre, eu fui curada instantaneamente. Então, até hoje, as pessoas recebem milagre através do dom de Deus na vida do pastor Takayama e da forma que ele faz isso de uma forma tão natural que para mim, para você, talvez não seja. Mas para ele é inerente do ministério dele e da forma que ele sempre se apresentou. E foi assim que Deus usou ele. Olha só. Interessante, viu, Raquel? Algo de... Você acredita em milagre? Eu falei, claro que eu acredito. Mas e se Deus não operar? Porque realmente acontece de Deus não operar em um caso... Olha, tenho dito às pessoas, olha, eu apenas sou um ser humano, eu não curo nem dor de barriga, quanto mais um câncer ou uma doença que a medicina, mesmo com toda a modernidade, não consegue curar. Eu não faço isso. Eu apenas prego a palavra, porque por mais mau milagre que seja o que nós estamos, vamos dizer, aconteça na nossa vida, a pessoa vai voltar a morrer. Então, o que é a pregação? Pregação é trazer a pessoa para o caminho da eternidade. E isso não resta dúvida. Nós precisamos continuar pregando, porque as pessoas têm que saber que existe... Deus não é, desculpe usar a expressão, Deus não é tão burro para fazer um homem viver só 70, 80, 90, 100 anos. Deus fez o homem para viver eternamente. Deus é um Deus grandioso. Então, é essa mensagem que eu procuro pregar. E, claro, como eu sei que Deus opera os milagres, né, eu falo também que Deus vai curar você, que isso é finir. Como diz o francês, né? C'est fini. Fim de papo. Então, eu prego a palavra de Deus, porque eu estou preocupado que as pessoas entreguem as suas vidas a Jesus. Não está fazendo favor nenhum ao Takayama, ao pastor da igreja, Assembleia de Deus, da Universal, Quadrangular, do padre. Não. A pessoa não está nem fazendo favor para Deus em aceitar Jesus. A pessoa está fazendo favor é para ele mesmo, que é ele que precisa de salvação. Mas eu creio que se é um Deus grandioso que salva as pessoas, também cura as pessoas. E alguém dirá, mas e se não curar? Não é meu problema. Ou a pessoa está sem fé, ou Deus não quer curar ele. Então, eu só apenas... Eu faço, olha, a minha parte é pregar a palavra. O resto é com Deus. Eu não curo nem dor de barriga, nem unha encravada, viu? Mas eu creio num Deus poderoso. E eu tenho visto. E é interessante que a gente, na época, não vê. Deus talvez não mostrou para mim, para exatamente eu não ficar metido, nem orgulhoso. Né? Tá vendo? Eu prego. É verdade. Agora, interessante que depois... Eu, por exemplo, fui nos Estados Unidos, lá perto da Flórida, um lugar chamado Chester, um lugar, não lembro. Aí uma senhora muito distinta, muito bonita, disse, o senhor se lembra de mim? Eu falei, não, me desculpe, de nome, eu guardo a fisionomia da pessoa, mas eu não lembro da senhora, não. Ela disse, pois é, o senhor lembra de uma cidade chamada Goiânia? Eu falei, Goiânia, deve ser em Goiás? Em Goiás? Não. Em Pernambuco, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Eu falei, eu lembro que eu tive nessa cidade, sim. Cheguei quase à noite lá com o cantor Eliezer Rosa. Eliezer Rosa. Aí eu falei, eu me lembro disso. Então, naquele culto, o senhor disse para as pessoas, no final do culto, olha, você que acabou de sair do médico e o médico acabou de desenganar você, vem aqui à frente, Jesus vai te curar. Pastor, eu era essa pessoa. Eu tinha saído do médico, o médico tinha dado poucas horas de vida para mim, porque os exames que ele tinha observado que os miomas, as ramificações do câncer já tinha tomado o corpo inteiro. Então, eu tinha poucas horas de vida e ele disse, olha, eu não posso ser falso com a senhora. Infelizmente, a senhora conversa com seus familiares, com seu marido, e o marido dela era o juiz da cidade, juiz de paz da cidade. E ela disse, olha, quando o médico me disse que eu tinha poucas horas de vida, eu fiquei desesperada. E a moça que trabalhava comigo,
Era chamada naquele tempo era de empregada doméstica. A moça que trabalhava comigo era membro da Assembleia de Deus. Eu disse, e essa senhora explicando para mim, disse, ela disse, olha, antes da senhora ir para cá, a senhora não quer ir no culto lá no ginásio de esporte da cidade, ficava na periferia da cidade, ela disse, e o que tem lá? Tem um japonês lá do sul que vai pregar e você vai no trabalho. Takayama, você está me vendo aqui? Isso eu vi depois de quase 20 e poucos anos depois. Ela disse, pois é, naquele dia o médico disse que eu tinha poucas horas de vida. Veja aqui, eu estou há 30 anos depois dando testemunho para você, dizendo que Deus me curou naquele trabalho. E eu estou... Quer dizer, eu estou contando isso para você, mas Takayama não cura nem dor de barriga, quanto mais, não cura ninguém. Mas eu creio num Deus poderoso e são testemunhos como esse que nos dá aquele versículo de Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus moles, seus resultados. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então, o que o Ezequiel e o Hélio, e você, Ezequiel, está vendo, é apenas o resultado de um trabalho que eu procurei com sinceridade fazer. Eu posso dizer a vocês que eu renunciei à família, as tradições familiares, para poder pregar o evangelho. Então, por isso que vocês estão vendo aqui um filho de japonês pregando a palavra de Deus. E vou pregar até o último momento, porque a pregação não é uma profissão. A gente está na obra por causa de uma chamada de Deus. Né? Uma vocação, né? E, desculpa, acabei tomando o tempo de vocês. Não, o tempo é seu aqui. É de vocês, os nossos convidados. Realmente, quando a Bíblia fala que se for necessário nós entristecer até os nossos próprios familiares, né? Não estava falando de entristecer de outras formas, se for preciso, né? Por amor do reino de Deus, né? Você não imagina, Ezequiel, meu pai ficou, o olho dele já era apertado. Grudou naquele dia quando eu falei que eu ia trabalhar para Jesus e ia deixar, meu Deus, ele queria que eu fosse o médico. Sim. Mas eu sabia, por causa daquela oração de 5 anos de idade, que eu ia trabalhar para Jesus. Então, eu fiz a faculdade. Eu não tive maus professores, não. Por exemplo, Drauzio Varela, que é hoje um grande médico, consultor de canal de televisão das mais... Foi meu professor de genética, bioquímica, genética. Então, eu não tive maus professores. Porém, eu sabia que eu era um chamado por Deus. E chegou num momento da vida que eu tinha que decidir. E foi que eu decidi, sou pregador do evangelho, não é por um acidente de pergunta, não. Eu sabia que seria um pregador do evangelho. Amém. Daqui a pouco vamos falar sobre uma outra vocação do pastor na vida pública, né? Mas antes eu queria pedir licença, né, para os irmãos aqui, que temos uma participação desse rapaz aqui lá de Terra Rica. Opa. Terra Rica, ele falou que conhece o senhor. Juliano, tem como a gente colocar ali os vídeos em sequência que ele mandou para a gente aqui? Assim que uma participação ali, assim que terminar, nós vamos prosseguir aqui com o pastor Takayama e o pastor Ezequiel Barros. Pode soltar. Boa noite a todos que acompanham o Bora Talk Podcast, esse podcast que é um sucesso em Curitiba e em toda a região. E para mim é sempre um prazer estar participando dessa programação. Quero aqui agradecer a oportunidade na pessoa do Ezequiel, que está à frente desse trabalho, também aos outros apresentadores que estão aí levando esse trabalho à frente, sempre convidando pessoas influentes, pessoas que têm conteúdos para passar para quem está acompanhando o podcast. Também quero mandar um abraço muito especial para o convidado de hoje, o pastor Takayama, candidato a deputado federal. O pastor Takayama é um pastor aí que dispensa comentários, pessoa que já contribuiu muito com a política do Paraná e poderá continuar contribuindo. Ele está aí como candidato, eu o conheço pessoalmente, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu era assessor do Roberto Picorelli, conhecido como Pô Real, que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, e o pastor Takayama fez uma parceria com ele. Nós estivemos juntos no encontro do Ratinho Júnior, até entrevistei o pastor Takayama junto com o Renan da Mata, e nós já estivemos juntos no passado, e hoje fico muito feliz
que o pastor Takayama colocou novamente o seu nome à disposição como candidato a deputado federal. E eu, Léo Molina, repórter, sou candidato a deputado estadual pelo Paraná. Estou atualmente em Terra Rica, história de Terra Rica, e com sua força, com seu voto, serei um dos deputados mais jovens do Paraná. E eu conto com você, amigo curitibano, você da região de Curitiba. Eu sempre estou por aí, a minha namorada é curitibana, então eu tenho um pedacinho de Curitiba em mim. Sempre estou aí em Curitiba, conversando com as pessoas, visitando. Também em Curitiba eu tenho uma parceria muito importante com o meu amigo o professor Euler, que é vereador em Curitiba e também candidato a deputado federal. Professor Euler, todos conhecem, é uma pessoa muito capacitada, um vereador exemplar, fiscalizador e tem bons projetos. Tenho certeza que ele é uma das melhores opções para deputado federal no estado. É só você pesquisar sobre as propostas do professor Euler. Eu tenho certeza que você irá se apaixonar pelas propostas e pelo trabalho que o professor Euler vem fazendo. E eu, Léo Molina, repórter, defendo os princípios da família, a família tradicional, defendo as pautas que o nosso presidente Jair Bolsonaro também defende. Sou Deus, pátria, família, liberdade de expressão. Nós temos que colocar pessoas que realmente têm compromisso com a família, com as famílias brasileiras, pessoas que realmente estão do lado do bem, não pessoas que defendem pautas que são, sinceramente, meus amigos, pautas diabólicas. Nós temos que defender as pessoas que estão do lado de Deus. E está muito claro, está muito nítido que nessas eleições temos dois lados e basta você escolher. Então, nessas eleições temos dois lados e basta você escolher. Então, estamos aí participando desse podcast que é um sucesso. Um abraço a todos e vote 15400 Léo Molina, repórter, o repórter que sempre lutou pelo povo e com certeza irá lutar muito mais como deputado estadual. Um abraço a todos, só ele pode. Uma maravilha, né? Muito jovem, tenho certeza que ele tem muito para dar. Grande abraço ao Léo aí, na cidade de Terra Rica. Interessante, ele falou do Pó Royal, também é lá de Paranavaí. Grande abraço ao Pó Royal, né? Foi ele candidato a deputado estadual e nós fomos, como sempre, candidato a federal. Tá certo. E um grande abraço para o Léo Molina, de Terra Rica. Deus abençoe. Deus abençoe a namorada, né, Daniela Janzi, seu pai, aliás, seu futuro sogro, me atrapalhei teu irmão Janzi, que por acaso é o nosso patrocinador aqui. Abençoado ele, sua família aí. Deus abençoe toda a sua família, Marruth, Carol também. O Léo já esteve aqui com a gente, Esteve né? com a gente, muito Isso. bom. Deus abençoe. E nós já vamos entrar, então, nessa parte aqui da vida pública, né? Já estamos aí uma semana do pleito. Cinco dias. 4 dias. Deus. Só que antes eu queria ver se você... É o seguinte, eu estava fresquinho, eu acabei de comprar esse aqui, né? Eu não sei se o senhor pode comer doce. Esse aqui é um bolo, né? Que foi feito do chocolate desse lado e baunilha do outro. Né? Bom. Será que... Eu tenho um pouco de diabetes, aquela de diabetes B, mas eu... É uma santa tentação. Eu acho que o Ezequiel está de olhão, vai comer minha parte. Estou aqui orando e dizendo, passa de mim esse cálice. Que eu comprei hoje à noitezinha antes de vir para cá. Eu achei que era de aniversário. Você falou, não, vai ter um aniversário. Eu achei que era do aniversário do também, pastor. né? Também. Não. Quer pegar um... Não, agora não, mais tarde. Deixa para depois. Obrigado. Para depois, Tá aqui. Vamos papiar, senão comer e falar não vai dar certo, vai. Ô, Juliano, quer bolo? Deixa depois já pego. Isso aqui você trouxe também de lá? Então, onde isso aqui? Isso que eu trouxe da cozinha do Juliano. Ah, tá. Achei que vinha da padaria isso aí. E, inclusive, Juliano, não sei se eu posso falar, mas de uma coisa, o senhor já ficou feliz alguma vez por não ter dinheiro na conta? Rapaz, feliz não. Mas eu já tive muitas vezes que eu não tive dinheiro na conta. Não, é que aconteceu o seguinte, posso falar, Gil? É o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com os golpes, né? No caso há a possibilidade de clonarem o teu WhatsApp, que foi o que aconteceu hoje com o nosso irmão Juliano, que está aqui na técnica. Eu estava ali tentando mandar mensagem para o Juliano, né? Para mandar essa thumb aqui,
e uns vídeos, e daí respondeu assim, você está de boa agora, você pode pagar uma conta para mim aqui, que deu um problema no meu aplicativo, e amanhã vai voltar ao normal e eu te devolvo o valor, né? Eu pensei assim, mas se eu tivesse, né, com certeza, né? Com certeza. Não, mas eu falei, eu não tenho esse valor agora aqui, né? Ele imaginou que eu teria, então, um valor aproximado. Mas você tem um valor aproximado, então, para me mandar? Eu falei, só tenho R$60, né? Na minha conta. Né? Daí, Que sorte, ele né? queria 1.450. 1.450. E eu achando que era você, né, Gil? Daí eu peguei... Se eu tivesse naquele momento, eu iria fazer, né? Porque eu sinto alegria quando eu posso ajudar uma pessoa amiga, né? Só que eu não tinha, né? Daí, de repente, eu entrei no Facebook e estava lá o anúncio lá. Meu WhatsApp foi clonado, então se tiver alguém pedindo dinheiro, não sou eu, né? Daí, então, eu falei, pela primeira vez eu fiquei feliz de não ter dinheiro na conta. Mas eu quero dizer, ó, se aparecer alguém no teu WhatsApp pedindo dinheiro, sou eu mesmo, pode passar. Tô brincando. Eu tô brincando. É uma advertência muito grave. É verdade, porque pastor. realmente nós estamos vivendo nesse mundo da cibernética, né? E os ladrões também estão se modernizando. Nessa época do iPad, iPod, iTunes, iCloud, não é fácil, não. Como eu sou da época do iPin, né? Então a gente não tinha nada disso. Não tinha nada disso, na verdade. Não tinha nada disso. Mas olha, foi muito boa essa advertência, porque as pessoas têm que saber que existe muita malandragem. E é interessante, nas cadeias as pessoas é só cortar a tomada, né? Mas aí as quadrilhas eles fazem vingança, porque eles clonam. Tem vendedor de drogas dentro das celas que fazem 6, 7 milhões por mês só de vender as drogas. Então, para vocês verem que além de roubarem o dinheiro através de conta, ainda podem fazer sequestros, relâmpagos. Tipo, você liga para você e diz, olha, a tua filha está aqui comigo, nós vamos matar ela se você não depositar tanto. A pessoa deposita, mas não está lá com ele, entendeu? Eles não têm limites, né? Eu estava vendo esses dias, olha só, é bom as pessoas saberem, mais um outro tipo de golpe. Aliás, eu estava em São Paulo esses dias também e eu vi acontecer isso, agora eu estou me lembrando aqui. Mas apareceu para mim no Face o seguinte, olha a situação, a criatividade deles. Vai uma senhora na frente com uma mochila e deixa cair um pacote. Assim, na cidade, né? Ela vê que tem alguém ali e tal, pra cair, né, no golpe, aí ela aparece andando com a mochila, deixa cair uma carteira. De propósito. De propósito. Aí a pessoa que tá no meio não sabe que atrás tem uma outra senhora, e senhora mesmo, sabe? Não é gente novo, não. Pra pegar a pessoa no golpe. Aí você corre, pega a carteira e vai atrás dela. Ela faz de conta que não está ouvindo. Moça, olha aqui e tal. Aí quando você chega para entregar a carteira, ela fala, oh, meu Deus, eu tô com pagamento dos funcionários aqui. Aí abre a carteira, tem 30 mil reais, nota de 100 ali, tá. A pessoa fica toda grata, né? Nossa, e tal. Isso eu tava vendo no vídeo acontecendo, e o cara falando sobre a situação. Aí, o que acontece? A outra vem, nossa, que bom que você ajudou ela e tal. Começa são duas golpistas pra pegar a terceira, a pessoa ali que é a vítima, né? E tal, não sei o que. Não, então eu vou fazer o seguinte, já que, poxa, eu ia perder tudo isso aqui, eu vou te dar esse dinheiro aqui, então eu vou te dar uma parte aqui. Vamos ali na minha casa é aqui, o escritório da empresa e tal. Leva a pessoa lá pra dentro. E aí, pega o celular e faz a pessoa fazer transferência de 2 mil, porque são duas bancos. E isso tá acontecendo. Aí eu tava esses dias em São Paulo, essa semana em São Paulo, me lembrei agora que eu passando de carro, eu vi, rapaz, uma mochila da moça cair, eu quase bati o carro, parei aquele trânsito de São Paulo, né, e minha esposa, pra avisar pra pessoa. Eu lembrei agora aqui disso. Caiu da mochila, não sei se não estava acontecendo o golpe ali, mas a minha esposa, falei, fala da mulher, a mochila. Caiu uma caixa, carregador de celular, e a mulher andando, comendo e tal, e andando na... Então é bom as pessoas saberem, né? Porque às vezes... E tem muitas maneiras de tirar dinheiro. Sim. E às vezes, aí, no caso, às vezes uma pessoa boa mesmo, a gente fica até assim, né? Você fica
você deixa de ajudar alguém que realmente está precisando por causa de... Então a gente tem que ter discernimento, tem que andar atento hoje em dia, porque eles não têm limite, né? Com certeza. O Daniel Alves disse assim: estamos juntos, pastor. O pastor Emerson Luiz de Oliveira. A paz do Senhor, aqui é o pastor Emerson, da Assembleia de Deus Pentecostal Ebenezer, em Pinhais. Um abração aí. O Ministério Átrios diz assim: estamos juntos, meu pastor Takayama. Pastor Elielson, né? Emerson Luiz de Oliveira, estamos juntos em apoio ao nosso deputado federal Takayama 5520. Acabamos de falar aqui de golpe, né? Então... vem aí de novo um pessoal aí, né, querendo dar o golpe novamente no Brasil, né? Por isso que precisamos colocar lá pessoas realmente comprometidas, né, com a nação, com Deus, com pátria, família, com a liberdade e com a verdade, não é mesmo, pastor Takayama? Olha, eu até seria bom explicar, porque as pessoas dizem, mas Takayama, eu estava distribuindo o profetinha lá na porta da igreja da Central da Assembleia de Deus, e uma jovem disse... você não devia estar pregando. Eu falei, claro que mas eu nunca deixei de pregar. Eu também, mas eu tenho família, eu tenho roupa, Você sabe que quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que acender a luz. Sabia que aquela luz não é de graça? Então, tudo isso são despesas que a gente tem. Claro, eu não estou fazendo vamos dizer, da profissão, né, de deputado. Nem é profissão, é apenas vamos dizer, uma delegação. Mas eu pergunto, num momento em que o nosso presidente está dizendo que ele precisa estar dentro das 4 linhas da Constituição, e num momento perigoso em que algumas pessoas estão até querendo mudar a Constituição, ora, quem é que escreve a Constituição? O teu representante. Eu quero ser esse representante, porque eu tenho certeza que eu não sou de partido. Aliás, eu cometi uma falha nesses 7 mandatos, né? 4 de federal, 2 de estadual e 1 de vereador. Vamos dizer, eu fui um parlamentar não conservador de doutrina partidária, mas eu era conservador da palavra de Deus. Então, se as pessoas querem que tenha alguém que continue com... o Ezequiel o Barros aqui falou claramente e de uma questão muito importante. As pessoas não têm a noção de quanto é difícil ali. E eu não vou para lá. Vamos dizer, eu vou para lá, né? Mas eu vou não como um conservador de doutrina partidária, e sim um conservador da palavra de Deus. Amém. Então, se as pessoas querem que tenha ali uma pessoa que conheça a palavra, vamos dizer, eu não digo que conheça, mas que sabe que não vai, os valores que ele tem, que é exatamente a pátria, a família e Deus... Eu conheço Deus, né? Pelo menos a Bíblia Sagrada, que nesses meus 50 e poucos anos de fé, eu preguei a palavra de Deus. Então, se você quer escolher alguém que grite como você, que escreva a Constituição, que mantenha a vigilância na Constituição, eu quero ser essa pessoa. É só isso que eu tenho pensado com os nossos amigos e irmãos. E com pouquíssima experiência, né, pastor? Pouquíssimo. Não tem nada de experiência. É interessante isso, Ezequiel, Hélio, Juliano, porque o pastor Takayama, quando ele fala isso, às vezes as pessoas escrevem lá no Face. O pastor tem 60 e poucos mil seguidores lá, sempre tem alguém escrevendo. Sim. Sempre tem alguém atravessado lá no meio. Tem um hater. E alguém diz assim, agora vai se vereadar para política. Agora que se vereadou para política, vai parar de pregar. Meu Deus, faz 30 anos que o pastor Takayama está na política. Nunca deixou de pregar. E ele foi um dos primeiros, né, parlamentares evangélicos. Então, pastor, eu digo assim, o pastor Takayama é um dos poucos que, não obstante a todo esse tempo de vida pública, sempre defendeu os valores, sempre esteve pregando, sempre esteve em cima dos púlpitos, fazendo com que a defesa da sua fé, aqui, como cristão, como pregador, continuasse em cima dos púlpitos e aquilo que ele prega em cima dos púlpitos fosse defendido na forma de defender como cidadão e como representante do povo lá no parlamento em Brasília. Então o pastor Takayama é essa pessoa.
Ele não muda, é isso aqui. O pastor Takayama, aonde ele vai é desse jeito, ele conversa com todo mundo. Tem gente que, como se diz, fazer dar o golpe, né? Tem gente que nessa época beija criança, beija velhinho, beija, e abraça e tal. Depois some. Você não vê onde é que estão esse povo, rapaz. Você não consegue, tem que mandar um detetive atrás para você poder achar um representante. O Takayama sempre foi desse jeito. Ele chega nas igrejas, o pessoal vem, as crianças. É interessante que até hoje as crianças vêm, criança, adolescente. Eu fico assim, falo, o adolescente ainda tá nessa vibe aí, mas o adolescente vem pedir autógrafo pro Takayama. E daí ele, sabe, porque é o jeito dele, ele abraça os velhos, vem as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, as crianças, vem tirar foto. E ele sempre foi assim, porque é o jeito dele. Não se faz, não se pode fingir a vida inteira. Tem pessoas que fingem bem nessa época, mas a vida inteira você não consegue fingir. E o pastor Takayama tem sido isso. O que ele é isso aí. Né? O que ele é, todo mundo sabe do Takayama, porque ele não tem como esconder o que ele é. Inclusive, o seu primeiro mandato foi como vereador, não é mesmo? Fui vereador na capital, em Curitiba, depois me tornei deputado estadual, na época do glorioso Aníbal Cury. Foi 2 mandatos. Quando o Aníbal faleceu, era o governador, o Jaime Lerner, e um deputado lá, vários deputados, Jaime, me põe no lugar do Aníbal. O Jaime, naquele jeitão simplorão dele, eu disse, eu não posso fazer. Eu falei, não, você é um governador? Não, então, por isso mesmo, quem vai te colocar no lugar do Aníbal é o coveiro, não sou eu. Muito bom. O Jaime era muito inteligente, mas ele era muito calado, sabe? Sim. A irmã dele mesmo, a gente falando, eu não sei como é que esse camarada é governador, ele é muito quieto, mas ele não perdia essas oportunidades. Estava ligado. Inclusive, nós precisamos converter o Juliano ali, que ele não, converter porque ele quer votar no Imael, né? Aí não é mais? Imael, o único democrata cristão. Constituinte? Imael constituinte. O Bob Jeff não pôde, né? O Bob, mas tem o padre Kelmon. Não, vou do Imael. Vai no Imael. Não, se tinha mudado pro Jeff, depois que viu que era um padre, voltou pro Imael. Tá certo, mas muito bom ter vocês aqui. Então, na verdade, assim, só voltando um pouquinho, né, à fase da pregação, eu conheci o seu ministério através do meu irmão Vanderlei, um grande abraço, é caminhoneiro, né? Ele está na estrada, indo para São Paulo, aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, e está ouvindo, né, pelo celular ali. Vanderlei, um grande abraço a você. Nos anos 90, quando ele trazia para casa as fitinhas do senhor, né? Começo dos anos 90, foi assim que a gente começou a conhecer o seu ministério. Eu comecei aí no Congresso dos Gideões a partir do ano de 99, né? 99, foi a primeira vez que eu vi o senhor pregar foi no Gideões. É interessante que naquele trabalho de Gideões, quando começou o trabalho, eles já emprestavam o meu som, porque eu entendia que então, o senhor é do tempo que começou o Gideões, né? Os Gideões, 83. Antes do Cisino, quem estava lá era um pastor chamado Oswaldo Lemos, que Oswaldo Lemos. foi ele que fundou os Gideões. Depois o Cisino assumiu a igreja de Camboriú, foi então que ele pegou. E Oswaldo foi, se eu não me engano, antes dele ir para Criciúma, ele ainda era pastor aqui em Pato Branco, depois foi para Pato Branco e depois foi para Criciúma, mas foi ele que fundou os Gideões. Né? Foi ele e o César, quem levou, eu não sei se ele já estava ali, mas era um outro paranaense chamado César Furtado. Foi o Ezequiel do Cisino lá. Sim. O Ezequiel é o moço do Takayama. Conforme diz a Bíblia, né? O moço. Tá certo, né? Mas depois vão comer um pedaço de bolo, né? Porque o senhor é candidato. Tô só de olho, viu? Porque o senhor é candidato, tem muitos candidatos que comem pastel, né, nas feiras lá, né? E o senhor tem que comer o nosso bolo aqui também. Eu não tô brincando, tá? Você? Eu tava falando que amanhã nós vamos lá pra Gudos, né? Eu falei, nós podemos passar ali numa pastelaria bem pertinho ali. Fazer uma propaganda pro Nogueira aqui, depois nós vamos cobrar o merchan. Isso. Nogueira lá, panificador Nogueira lá embaixo. Fica onde? Não, bem depois onde era o posto da polícia, ali na entrada do córrego fundo ali. Sim. A panificadora Nogueira, que tem um pastel com queijo crioulo lá, que, meu Deus do céu, aquilo é pecado, só pode ser. Aquilo não deve ser uma coisa natural. Aquilo é pecado. Rapaz, eu vou lá.
Vai lá. E o senhor já teve mandato como federal também? Sim, eu tive 4 mandatos como 4 federal. mandatos. E tive 2 mandatos como estadual e 1 mandato como vereador. Mas eu fui para Brasília exatamente pela preocupação que nós sabemos que toda a Constituição, as regras do Brasil estão dentro de uma Constituição e está lá em Brasília. Então foi que eu pude continuar pregando, né? Porque as pessoas acham que a gente... Não, nunca parei de pregar. Temos que continuar pregando e vou continuar pregando. Agora eu vou parar pela idade, né? Mas na verdade, eu continuarei pregando e eu não faço do mandato. O mandato é um complemento porque o pessoal acredita em mim. Sabe, certo. Que eu nunca mudei, só que também não tenho grana, né? Eu não faço parte de Mensalão, de Petrobras, certo. Petrolão, de nenhum, de JBS, de Odebrecht, não tenho nenhum, pode ficar tranquilo que eu não faço parte disso. Só que também não tenho grana. Então, a campanha da gente acaba se tornando pesada, porque a gente tem que concorrer com pessoas que têm muito dinheiro, mas que depois não tem compromisso com a população. Eu tenho esse compromisso porque eu faço isso naturalmente, vamos dizer, é parte da minha vida. Meu filho, quando eu comecei a minha vida, eu era boia fria, andava de pau de arara, eu ia para a roça bater amendoim, lá no interior, viu? Para manter a minha vida. Então esse é o Takayama aqui, todo mundo conhece e sabe que eu sou assim. Ezequiel, o pastor Takayama, não sei se vocês sabem, mas foi o idealizador da Frente Parlamentar Evangélica, né, que tanto trabalhou e tanto defendeu as causas que são tão caras para nós. Certo. Talvez alguém pergunte, qual é a vantagem de uma Frente Parlamentar Evangélica? Para que é isso? Que vantagem a gente tem nisso? O pastor sempre diz isso, as pessoas votam, estavam lá em Brasília, daí os crentes da Batista votavam de um jeito, presbiteriano de outro, quadrangular de outro, cada um tem as suas... Aí ele disse, aí todo mundo vota junto quando precisa ser algum assunto que precisa de peso, precisa de uma votação mais pesada, uma votação mais coesa. Aí o pastor teve a ideia, vamos montar a Frente Parlamentar Evangélica, todos os assuntos que for... que dizem respeito ao cristianismo, que defenda ou que vá contra aquilo que nós defendemos, nós votamos contra daí em bloco. E foi essa ideia que foi criada a Frente Parlamentar Evangélica, né, pastor? Interessante, Ezequiel, que lá em Brasília funciona só na base do voto. Tem pessoas que fazem um discurso bonito lá na tribuna, mas é isolado, sozinho. Não, o que vale lá são os votos. E a pessoa vem lá do Rio, vem lá de Brasília, vem lá do Ceará, são cada um... Você sabe que existem as peculiaridades da região. Por exemplo, aqui, quem comanda a política aqui chama-se Carlos Ratinho Massa. Por quê? Porque ele é o governador, então está na mão dele os partidos, tanto de esquerda quanto de direita. E muitas vezes a gente está num partido e muitas vezes migra porque... o Ezequiel nos trouxe uma realidade. O cristão, ele não estava ligado ao partido. Havia até uma frase no passado que dizia: cristão não vota não vota no partido, vota na pessoa. Mas hoje tem que votar no partido e na pessoa. Porque se votar num partido de esquerda, ou, não vou dizer de esquerda, mas num partido que roube a pessoa, como fez o nosso Molusco de 9 dedos, hein? Meu Deus do céu, pode ser prejudicial à igreja. E eu, em 1969, eu pastoreava uma igreja que tinha muita gente do leste europeu, ucranianos, poloneses, russos. E essa gente chorava, por quê? Porque lá na Ucrânia, lá na Rússia, lá na Polônia, eles começaram a achar bonito a ideologia, só é bonita no papel, mas na prática não. Eles continuam dizendo que ajudam os pobres, mas não ajudam os pobres. Eles querem ter o domínio sobre os pobres, porque quem vai ganhar dinheiro chama-se a elite política desses partidos. E
essa gente chorava, os membros da minha igreja, da igreja que eu pastoreava, choravam porque recebiam notícias lá de gente que abraçou essa política de esquerda e acabou depois morrendo, trabalhando com trabalho forçado lá na Sibéria. Então, eu falei, não podiam ler a Bíblia, não podiam orar, não podiam se evangelizasse eram presos na hora. Então essa gente chorava. Por quê? Porque a igreja ortodoxa lá nesses países é um pouco é como evangélico aqui. Por exemplo, a igreja católica é muito mais avançada. Por exemplo, eles não são legalmente eles não têm a igreja como uma igreja, e sim como um Estado. Né? Por exemplo, é o Estado do Vaticano. Então, se você entrar dentro de uma igreja católica, ninguém pode te prender. Tá? Porque aquela igreja funciona como um consulado do Vaticano. O que não acontece com a igreja ortodoxa, com as igrejas evangélicas. Então, nesses países que não são católicos romanos, eles são ortodoxos, os pastores e os líderes choravam. Por quê? Porque o Estado pode até intervir. Se você pegar uma igreja lá e entrar num país desse, eles vão colocar um líder deles, colocado por eles, que nem cristão é, né? Mas que vai dominar sobre. Por quê? Porque é o Estado que chama-se interventor, não é? E essa pessoa vai fazer o que ele quiser lá e nem é chamado por Deus. Então, essa preocupação eu tinha. Foi por isso que me fez ir para Brasília. Em toda a Bíblia diz que toda nação tem o seu sistema de defesa. O Brasil, por exemplo, tem a Marinha, a Aeronáutica e Exército. A nação santa, que é o povo de Deus, também tem um exército. Só que não é um exército que Marinha, Exército, Aeronáutica e Exército comum. Não. Eu acho que lá em Brasília vão soldados ali. Só que as armas dele não são canhão, metralhadora, a granada, não. São as palavras. Está na nossa Constituição. Então, eu vou lá para manter o quê? Só vou lá para manter viva e como uma espécie de um atalaia, de um soldado, manter ali como tem soldado na vanguarda, na retaguarda, na trincheira, na aeronáutica, na marinha. Assim também temos que ter nessa nação santa evangélica os soldados de linha de frente. E eu quero estar lá, porque aquela Brasília é ruim sim, mas alguém tem que estar lá, meu querido. Se não for lá, alguém lá, eles vão... Se nós não mandarmos alguém nosso lá, vão colocar lá gente que defenda casamento gay, gente que defenda jogos de azar, gente que defenda a proibição da Bíblia, da leitura, da oração. Então, nós temos que ter, sim, senhores, as pessoas que tenham a maturidade, porque Mateus 10:16 diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Né? Então, a Bíblia, inclusive, de você de simples como uma pomba, mas antes de dizer que seja simples, ele diz: seja prudente como uma serpente. Então, essa prudência é que alguns irmãos não têm. Acho que não, quem cuida da igreja é o Senhor. Claro que é a igreja espiritual, mas tem que lembrar que nós somos também instituição. Por que tira oferta na igreja? Porque tem que ler a Bíblia, o pastor tem que viajar, os banheiros que a pessoa vai fazer urina lá, tem que ter alguém que limpa. Então são despesas necessárias que a gente tem. E não adianta um membro de uma igreja chegar numa igreja e dizer: olha, eu vou votar no fulano porque deu piso, deu pintura, ou banco, ou foro. Não adianta pegar a ajuda dessa gente. E lá em Brasília, eles judiam da igreja colocando o quê? Uma lei que é contra a igreja, entendeu? Então, tem que colocar quem? Gente que tenha conhecimento da palavra. Eu sou essa pessoa que acho que
eu posso ser um representante, né? Não que a igreja do espiritual precisa, não. Claro que quem cuida dela é Deus. Mas enquanto nós estivermos pregando, por exemplo, você conhece o evangelho, Hélio, você também, Ezequiel? Porque alguém falou de Jesus para você numa época que tinha liberdade. Mas hoje essa liberdade está acabando. Então nós precisamos ter as pessoas lá. É por isso que eu estou indo para Brasília. Inclusive, se os irmãos acharam que eu devo ir, né? Amém. Inclusive, estão querendo criar até leis, né, que proíbem falar de Jesus, né, para pessoas de outras religiões que não estão querendo aprovar leis assim que proíbem, né, falar o nome de Jesus, falar do Evangelho. Tem lei do casamento homossexual, nada Tanta contra. lei, né? A gente não é ser homofóbico, eu não sou homofóbico, mas uma lei como essa vai prejudicar a igreja. Nós somos uma nação cristã, seja de católicos, romanos, ortodoxos, católico brasileiro, pentecostais, tradicionais, evangélicos, mas nós somos uma nação cristã, 83%. Ah, mas deve ser um estado ou um país laico. Não, senhor. A Bíblia, a pessoa pode ter, o estado tem que ser laico, né? O governo tem que ser laico, mas o povo é cristão. 83% do nosso povo, população é cristã. Então nós temos que colocar as pessoas, seja você um católico, um evangélico, um pentecostal, um tradicional, da congregação cristã, da adventista, tem que saber que tem que colocar ali alguém que possa manter essa legislação livre para que a gente continue pregando a palavra de Deus. Com certeza. Vou ler aqui mais uns, depois de passar para o Hélio. Aqui diz assim, Jamil Alves, boa noite. Aurici Fabiano de Souza também. Aurici Fabiano, meu amigo lá de Camboriú, gente boa. Um abraço, Aurici. O Ed Rabelo é o nosso terceiro apresentador aqui, né? Gente boa também. O Ed, ele também veio hoje? Por quê? Tá viajando? Tá viajando, é caminhoneiro, né? Um abraço, Ed. Ele escreveu assim, tô viajando, tô na estrada e assistindo. Legal. Inclusive, ele mandou um vídeo que no final a gente vai colocar... mandando um abraço para o pastor Takayama, o pastor Ezequiel. Um abraço. Obrigado. E Jamil, Lídia Chose, pastor Paulo Oliveira, da Rádio 9 FM, que gosta muito do senhor. Ele falou, estive pregando na Bala Jaraguá, Santa Catarina, abertura da cruzada, junto com o pastor Takayama, foi uma benção. Pastor Paulo Oliveira. Inclusive está sendo transmitido agora pela Rádio 9 FM e pela Rádio de Campo Largo, a Rádio Campus FM, na pessoa do nosso pastor Walter Souza. Inclusive, era uma coisa que eu queria ver como é que era a programação da Gospel, né? Hoje, né? Nesse horário, para ver se não dava para transmitir por lá também. Inclusive, pastor, qual que é a possibilidade de 0 a 1000, né? De eu ser contratado pelo senhor para trabalhar na Gospel FM, para fazer um programa lá também? Deixa aqui dizer que eu vou contar uma eu já pedi um emprego. Não mando mais nada lá na rádio, viu? O que é, senhor? Não manda, como é que eu não mando mais nada lá na rádio, porque você sabe, a gente tem que deixar para outras pessoas, né? Eu acabei deixando para umas pessoas que não querem mais nada comigo. Eu tenho meu programa lá às 11 horas da meio-dia, mas depois disso a rádio precisa girar, você sabe. Claro. Sim. Coitado, eu fui um bom, vamos dizer, eu fui o dono da concessão, mas o dono da programação é uma equipe. E se essa programação não for bem colocada, com certeza. Tanto é que nós temos ali uma audiência fantástica. Não competimos com as evangélicas, nada contra as evangélicas, que Deus abençoe. Porém, nós competimos com a Globo, com a Massa, porque nós estamos bem ali, mas claro que tem que ter uma programação boa. E também tem que ter grana. Nessa parte da grana que eu falhei muito, mas nós colocamos a rádio lá em cima e graças a Deus por tudo isso. Com certeza, a rádio mais ouvida, a Rádio Gospel FM. É isso aí, inclusive o Riva, o senhor conhece o Riva? Meu companheiro. O Riva, ele esteve aqui no nosso segundo episódio, né? No primeiro episódio, porque eu estava em Florianópolis. No primeiro episódio eu vim, já no segundo não vim, né? O Hélio também não pôde vir. E o Riva mora aqui perto, né? Eu liguei para ele, faz o programa lá. Daí ele veio, daí a dupla, né, que eu chamei para estar aqui, o Riva não conhecia eles, eu passei um release, só que não deu tempo para ele ler, na correria. Chegou aqui, eles conheciam ele, mas ele não conhecia eles. Daí ele fazia as perguntas para os irmãos respondiam sim, não, tal. E daí como é que é? Eles diziam, agora então cante uma música para nós. O irmão com o violão, com uma música, o refrão, daí disse, canta mais uma, né? Tô com problema na garganta.
Enfim, daí o programa é de 1h30, acho que durou... Ele conseguiu chegar a 1h09 minutos, né? Mas eu coloquei realmente o Riva na fogueira, e os irmãos também. Um grande abraço para a dupla Camargo e Nascimento. Né? Camargo e Nascimento, os irmãos. Uma dupla abençoada aí, né? Que eu convidei eles em cima da hora. Muito obrigado. Eles vão voltar aqui. Mas então é isso. Eu estava brincando com o senhor pastor. Deus sabe, eu estou brincando, pedindo emprego para o senhor. Mas quer dizer que o senhor também é dono da CPAD? Podia me arrumar alguma coisa na CPAD? Eu também gosto de já livraria. não estou mais, não estou mais também na CPAD, não. Faz tempo já. Então... Tá ficando difícil, Ezequiel. Não, é que nem o... Como é que é aquele apresentador o Gilberto Ribeiro, né? Uma vez ele fez uma reportagem com a gente, e daí assim ele falou assim no programa dele lá, então o Ezequiel aí, que eu já trabalhei em rádio desde adolescente, desde os 14 anos, né? O Ezequiel aí, né? Uma promessa do rádio, faz muitos anos que sou uma promessa, ainda sou uma promessa, né? Inclusive você, olhou bem para a câmera assim, no programa Balanço Geral, você que tem a sua programação e que tem um espaço aí para um programador, para um locutor e tal, né? Me contrato porque faz tempo que eu tô fora da rádio, inclusive eu tô na TV, mas eu gosto de estar na rádio também. Eu pensei que ele ia falar de mim e falou dele, né? O Gilberto Ribeiro. Depois daquilo eu não assisti mais o programa com ele. Gilberto. Mas então, Hélio, é com você agora, né? Sobre essa questão aí da eleição que está se aproximando aí. Como é que é o teu pensamento, assim, sobre o pastor Takayama aí como candidato também? Sim, então, falando sobre esses haters aí, né, que entram na internet para criticar o pastor Takayama, e enfim, todos que estão fazendo alguma coisa, essas pessoas geralmente não são nada. Você vai pegar o story, se você entrar ali na página dele, você vê que a vida do cara é só isso, né? E aí vão falar contra um pastor, contra pastor Takayama, que tem uma história, que tem... Enfim, os frutos são, né? Então eu acho, cara, que é uma falta de respeito tão grande e assim, desnecessário, assim, a gente até tocar no nome desse tipo de gente, porque não são nada, não são ninguém. E geralmente quem vem criticar, a primeira coisa que aparece aí, inveja, né? Se for cristão, então o cara, você vai ver, você vai buscar lá, o cara queria ser pregador. O cara queria... Tem isso no nosso meio. Eu sei porque eu sou da mídia também. No meu caso, da música, né? Então, quando entra um cara lá pra me criticar, pra falar isso, pra falar aquilo, não, mas o Hélio agora tá usando uma roupa assim, mas o Hélio agora fez... Aí eu vou ver, o cara queria ser cantor, o cara queria gravar, o cara não conseguiu. Então, aí ele entra ali, porque ele já não conseguiu fazer nada na vida, ele entra pra deturpar, ele entra pra criticar, ele entra pra falar que em política não sei o quê. Enfim, se o senhor fizesse tudo certinho, pra ele ia achar alguma coisa. Então você que está assistindo aí, e você fala, não, mas tá não é questão de tá querendo forçar uma barra para defender. Não, é que isso é real. Isso acontece no teu Facebook, no meu, no de todo mundo. E geralmente esse tipo de gente, esse hater aí, ele é uma pessoa que não é nada, é um frustrado, é um invejoso que está ali para criticar. E aí, uma coisa que é um defeito meu e nosso, nós valorizamos demais. É natural do ser humano. Valorizamos demais o lado ruim. Nós temos a tendência a valorizar notícias ruins. Nós temos a tendência a sermos pessimistas. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca mudar essa mentalidade, é natural da gente ficar olhando. Por exemplo, tem nos comentários lá, tem 1000 comentários bons. Nossa, Deus me abençoou. Aí a gente vai olhar o quê? O comentário do cara que tá falando, não, mas o pastor Takayama fez isso e isso. Mas o pastor Takayama, eu não sei o que lá. Mas não devia ser político. Entendeu? Então, esse tipo de gente tem que ser desprezado. Esse tipo de comentário tem que ser desprezado. E a gente tem que olhar aqueles 1000 comentários bons. Isso na vida natural da gente. Não é só do pastor Takayama, não. Entendeu? Isso é uma doença. Mas tá presente na gente também. Você vê aquele dia que você trabalhou, você fez tudo certo, e aí de repente alguém encostou no teu carro lá no shopping, você vai falar só daquela situação. Mas aconteceu um monte de coisa boa pra você conseguiu pagar uma conta, você conseguiu, enfim, várias coisas, e aí você vai, mas bateram no meu carro hoje. Não, bateram no seu carro, normal. Então vamos valorizar mais a parte boa das pessoas, as coisas boas que acontecem no seu dia, e parar
né? Vamos ter atenção, porque isso acontece comigo. Vamos ter atenção no que Deus está fazendo de bom pra gente e nas pessoas boas que Deus está usando e parar de olhar a crítica e parar de ser pessimista e parar de, né, de valorizar essas coisas, esse tipo de gente que não vale nada, que não é nada. Hélio, é tão interessante essa tua palavra, a gente tem comentado bastante com o pastor Takayama isso, porque assim, geralmente o cara que aparece lá, ele aparece para poder ter uma visibilidade na tua página. Sim. Porque ele, como diz, você não tem ninguém lá na página dele. Sim. Aí ele acha que na tua página ele pode. Aí ele vem lá na tua página para ver se aparece. Né? Então vem lá na página do pastor Takayama para ver se aparece. Mas é interessante, esses dias eu estava falando com uma pessoa, e assim, você tem os seus defeitos, eu tenho os meus, o pastor Takayama tem os dele, Ezequiel tem os dele, o Juliano, todo mundo tem defeito. Né? Talvez o que seja defeito teu eu não tenho, mas os que eu tenho, os que você tem eu não tenho, o que eu tenho você não tem. O meu defeito é tu não ter dinheiro no momento. Mas isso eu também tenho. Isso nós estamos juntos. Mas daí é o seguinte, aí eu fico pensando, aí eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, ó, Ezequiel, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa pra você. O pessoal critica, às vezes fala de alguma coisa de Takayama, mas é o seguinte, se juntar todo esse povo aí que fica falando mal, tudo. Esses, principalmente esses que às vezes são ditos pregadores e que gostam de falar mal da vida dos outros, eles, todos esses camaradas não fizeram 10% do que esse japonês fez pro reino. Sim. Então essa é a realidade. Reino é reino, vamos deixar de hipocrisia com relação a isso. Sim. Esses dias alguém falou assim, mas quem é fulano? Eu falei, não. Aí você pensa, quem é fulano para poder querer falar alguma coisa ministerialmente do que Deus fez pro pastor Takayama? Porque assim, o ministério do pastor Takayama, e não precisamos jogar confete aqui, é algo que é especial, pronto. Acabou. É especial, pô. Eu digo para ele, pastor, o senhor não precisa provar nada para ninguém. O pastor Takayama não precisa provar nada para ninguém. Ele já fez. Ele fez e fez muito bem feito, deixou a sua marca no mundo inteiro. Aonde você vai, o pessoal conhece Takayama. E aí, por que conhece? Conhece porque ele é deputado? Não, conhece porque ele é pregador. Conhece por causa do reino. Então, o que esse homem fez pelo reino, o que o pastor Takayama fez pelo reino, nenhuma dessas pessoas aí chega... Nem com internet vai conseguir. Não tem. E não tinha nada, Não né? tinha isso que eu quero Não dizer. tinha nada. E então, o que ele fez, quem de nós tem coragem ainda de a petulância de querer levantar o dedo Uma e falta querer de falar respeito. alguma coisa? É só porque quer se aparecer mesmo. Não existe isso. E hoje eu fico pensando, vendo essa questão do mandato do pastor Takayama, porque assim, esse mandato do pastor Takayama vai ser muito focado na área social. Né? Uma área que é bastante, hoje ela é bastante carente no mundo todo. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é um sistema que ele demanda muito. Para você ter uma ideia, em Curitiba nós temos 20 a 25 mil famílias, tá? Que vivem abaixo da linha da pobreza. Em Curitiba, nós estamos falando de menos de R$160 por mês. Aí se nós estamos falando de Curitiba, aí, meu Deus, como é que está esse mundo? E aí, esse mandato, o pastor Takayama tem proposto no seu coração, e nós vamos fazer com que isso aconteça, de um fortalecimento das organizações sociais vinculadas às igrejas, para que essas organizações possam ser formalizadas, para que elas tenham recurso do Estado, porque o Estado tem recurso. Não vem porque nós não temos formalização para poder nos cadastrar, para poder pegar esse recurso. Sim. Porque a gente precisa ter cadastro, precisa ter utilidade pública, precisa ter uma série de documentação, né? E daí precisa participar do chamamento público. Mas é isso que ele se propôs a fazer. É uma das mestras, né, pastor Takayama, do seu mandato de agora, de fazer isso acontecer. E isso beneficia quem? Hélio, Ezequiel, Juliano. Principalmente as pessoas menos favorecidas. Aqueles que estão na fila do CRAS, aqueles que estão, cadastro único lá, que precisam muito mais do braço do Estado e o Estado não alcança. A gente sabe que se a igreja não fizesse o papel que faz, o pastor Takayama sabe muito mais do que a gente disso, se a igreja não fizesse o papel social que ela faz, o Estado já tinha quebrado há muito tempo. Porque o Estado não consegue amparar tudo. Quantas pessoas a igreja tira da marginalidade? Quantos ex-drogados nós temos na igreja? Quantos ex-bêbados nós temos na igreja? Quantas ex-prostitutas? Ex-bêbado, ex-drogado, quanto de economia dá pro SUS? Porque o camarada vive aí pro mercado de trabalho, o cara não ia trabalhar, o cara não... Então, o cara servia apenas de um estorvo para a sociedade. E a igreja recupera isso, e as organizações sociais vinculadas à igreja faz com que essa pessoa se torne uma pessoa de bem produtiva para o Estado. Ao invés de ser prejuízo para o Estado, ela passa a dar lucro para o Estado. E isso é o papel que o Espírito Santo faz através da pregação do reino, que o pastor Takayama tanto fez, e através também do seu papel enquanto figura pública. Ele está servindo a Deus das duas formas, né? Nos altares, nas campanhas evangelísticas,
na sua carreta pelo Brasil afora e também lá, né? Lá em Brasília. E isso sobre essa palavra que muitos dizem que a igreja não deve se envolver com política. Eu vi uma frase do pastor chamado Eduardo Reis, lá de Balneário Camboriú, que é muito interessante, até eu fiquei pensando até o que o senhor tem a dizer sobre isso. A frase dele é assim: o reino de Deus, ele é mais político do que religioso. Falou uma palavra interessante. Interessante. É uma palavra para se pensar, na verdade, né? Vou deixar aí no ar, hein? Não, claro, não. Eu quero falar em cima disso aí. O reino de Deus não é nada religioso. Jesus não era religioso. Jesus era completamente contra a religiosidade. O reino de Deus é muito mais político. Rapaz, político de uma forma política boa. É relação, pastor. É interessante, né? Hélio. Eu me lembro, sobre o que vocês estão falando, eu me lembro que um dia eu vi uma casa de recuperação que tira vidas, né? E que não são pessoas marginalizadas da sociedade. Aí eu entendi que deveria ajudar e dei uma ambulância, um veículo para casa. Você acredita que o prefeito da época, na ocasião, ele desviou a verba para uma outra entidade, mas não deu para... Quer dizer, você sabe que o prefeito pode fazer. Então, isso que o Ezequiel está falando é uma realidade. Nós precisamos trabalhar de forma mais, vamos dizer, profissional. Muitas vezes o Estado tem a estrutura, mas as igrejas evangélicas não estão, vamos dizer, organizadas devidamente. Então, a minha assessoria, e muito cá entre nós, Ezequiel vai estar lá, juntamente com a equipe jurídica, para orientar as pessoas, para fazer exatamente isso, para a gente canalizar os recursos do Estado que estão lá. Não é possível que seja só os espíritas, os católicos, nada contra a Igreja Católica, nada contra os espíritas, mas os evangélicos deveriam organizar também para fazer essa ajuda que o Estado está pronto para ajudar. Então, devemos ser o quê? O parlamentar da Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica, ou da Presbiteriana, ou da Metodista, da Quadrangular, que possa dedicar o seu tempo para organizar, junto com a sua assessoria jurídica, uma organização, como diz aí o Ezequiel, nós possamos fazer um projeto de tal maneira que as nossas organizações cristãs sejam organizadas de fato, de direito, para continuar recebendo para ter acesso, né? Porque é bem burocrático. Às vezes as pessoas falam assim, o Estado não quer dar o dinheiro. O Estado quer dar. O Estado tem o dinheiro. Só que ele precisa... que assim, dentro do ordenamento jurídico, você, enquanto pessoa normal, enquanto cidadão normal, você pode fazer... Tudo que não está na lei você pode fazer. Você não pode ser punido por lei que não exista. Então você só pode ser punido por lei que existe. Se não existe na lei, você está livre para fazer. O Estado já não. O Estado só pode fazer o que está na lei. Se não tiver na lei, ele não pode fazer. Então o direito administrativo é bem complexo. E aí a gente tem que fazer com que essas nossas instituições possam estar aptas a receber isso. Eu estava na Sejuf, na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o pastor Takayama lembra disso, e assim, nós tivemos naquele ano 700 milhões aportado para a Secretaria, e chegou lá em maio, tinha sido destinado para projetos 25% desse valor, porque não tem projetos. E aí se o projeto não vem, o dinheiro volta para o fundo. Então ele não pode ser, porque ele é carimbado para aquilo. Então uma verba carimbada ela não pode ser usada para outro fim, ela volta para o fundo. Então quanto nós deixamos de poder pegar isso e não estamos pegando algo que nós não temos competência para administrar? Nós temos, só que temos competência informal. Nós precisamos de ter essa competência formalizada para que a gente esteja apto para receber esses recursos. Então o pastor Takayama está dispondo, né, no seu gabinete, e queremos falar a todos que estão assistindo aqui, está dispondo uma equipe jurídica para fazer a criação disso para essas instituições, a criação desse estatuto, ajudar lá na sua Assembleia Geral, na sua ata de formação, para que possa ser formalizado, a gente fazer um encaminhamento para utilidade pública municipal, depois estadual, depois federal, para que esteja apto a receber tudo essas verbas, e também um profissional, né, pastor Takayama, que seja especialista em projetos,
Porque você não cadastra a instituição, você cadastra o projeto. Então tem um projeto cultural, tem que ser um projeto na área da cultura. Tem um projeto na área de saúde, tem que ser um projeto na saúde de terceira idade. Um projeto para ajudar na área de artesanato, um projeto... Cada projeto é específico, então ele tem todo... Sai uma resolução, ele sai uma norma que precisa ser feito dentro daquela norma para que ele possa estar apto para o chamamento público. E é isso que o pastor está disponibilizando, para que nós tenhamos realmente acesso a isso. Aí fica mais fácil. Isso aí, pastor Takayama. Bênçãos de Deus ter vocês aqui essa noite. Agora, já estamos aqui. Só vou pedir para o Juliano colocar um vídeo do nosso o outro apresentador. O vídeo não está com a qualidade muito boa porque ele está na estrada, né? Mas ele mandou aqui e logo depois do vídeo voltamos aí com nossas considerações. Tá certo? O Edi Rabelo. Bora Talk no ar, se inscreva no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite Kiel Santos, uma boa noite Hélio dos Santos, uma boa noite Juliano, demais convidados. Estou em Arapoti, não consegui terminar, né, a tempo o meu carregamento, não consegui chegar, mas estamos aqui para falar com você. Hoje com a presença ilustre do nosso pastor Idecaso Takayama. Pastor, tiver uma vaguinha na gospel lá... Estamos aí na peleia, né? Quem sabe a gente não vai trabalhar. Um abraço, pastor, satisfação poder falar contigo. Sou Edivaldo, o Edi Rabelo, evangelista Edi Rabelo da ADJ, do pastor Davi Lourenço, tá bom, meu querido? Ali do SIC. Pastor Idecaso Takayama, acompanho seu trabalho desde 98, foi quando eu me converti. Acompanho seu trabalho... das cruzadas evangelísticas Cristo Vive, onde a gente ia prestigiar os cantores, né? O Wagner Roberto, a Mara Lima, o Júnior, né? O Tony Tito, se eu não me engano a Dalvinha, a Sueli Ferreira e toda essa galera aí que nós queremos, pastor. A nossa ideia aí do Bora Talk é levar essa galera, esse povão abençoado de Jesus aí para o nosso programa, para relembrar os bons tempos. Aí, ó, o Hélio, né? O Hélio tá aí, o Hélio dos Levitas, tá? Pastor Idecaso Takayama, não posso me prolongar muito aqui no meu tempo aqui. Política e religião, pastor. Essa é a ideia do nosso podcast, da nossa entrevista, política e religião. É um assunto que não dá para fugir mais. Eu vejo o padre, ó, que Deus abençoe. Viu o que é, ó? Deixa eu te dar uma ideia. A gente vai levar um padre aí, tá bom? Para falar de política e religião, porque o que a gente viu o padre defendendo o Bolsonaro, pastor Idecaso Takayama, o seu panorama. Minha pergunta para você é essa, pastor: o seu panorama, última semana, quem tinha que decidir, quem tinha que escolher já escolheu. Eu fiz uma enquete hoje, pastor, no meu Facebook, tá? 95% 22 Bolsonaro, 95%, tá bom? Se quisessem me dar o strike, quisessem, não tem problema, né? Por quê? Porque eu não confio nessas pesquisas que são feitas por aí, pastor. A nossa pesquisa tá feita. Pastor Idecaso Takayama, sua opinião sobre a política. Vai dar Bolsonaro ou não vai, pastor? Vai dar Lula, pastor? Ou vai dar Bolsonaro? Que Deus te abençoe. Eu tô perguntando. Deus abençoe, viu? Nós queremos dizer que queremos, claro, que dê Bolsonaro, mas é preciso entender também que a pesquisa é baseada em pessoas que não têm, acho que 39% não têm smartphones. Então, são pessoas muito paupérrimas. E se a gente lembrar na Bíblia, lembra que o povo escolheu Barrabás e não Jesus. Então, nós estamos percebendo também que naquele povo que acorda às 4 da manhã, que você vê eles pendurados no ônibus, eles dizem, bom, político rouba mesmo, então, se ele rouba, mas dê para nós, ajuda a gente a comer, como diz o churrasco, então, quer dizer, está errado isso. Nós não podemos pensar assim, mas tem pessoas que só pensam imediatistas. E há um longo trabalho e que não vai dar muito tempo, né? Porque nós já estamos a 4 dias da eleição. Mas eu espero que e quero dizer ao nosso irmão que falou aí antes de mim, que nós possamos, neste momento, só existe um milagre. A mão de Deus
que possa ajudar esta nação, porque nós estamos vivendo os últimos dias e sabemos que só a mão de Deus pode ajudar uma nação. E esperamos em Deus que este momento difícil e que o brasileiro já despertou, porque antigamente só pensava em futebol. Hoje não. Hoje o brasileiro está realmente consciente de que se nós não tomarmos cuidado, essa nação pode cair nas mãos de pessoas que não têm temor a Deus e que podem prejudicar, inclusive, as igrejas, como foi lá na Rússia, na Polônia, na Ucrânia e nos países chamados eslavos. Então, que nós possamos ter também os nossos soldados, né? Não precisa ser o Takayama não, mas tem que ser alguém que pensa como você, que fale como você e que escreva a Constituição dentro daquilo que você possa imaginar e ter como norte. Porque nós não vamos deixar a geração para nós, não. Vai ser para os nossos filhos e para os nossos netos. Qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos netos? Depende da escolha que você fizer no teu representante. Amém. Pastor Ezequiel, suas considerações finais? Quero agradecer a você, Ezequiel, pelo convite, Hélio, Juliano. É um prazer estar aqui com meu amigo, meu pastor Takayama, que a gente tem andado bastante aí nesse ano, a gente andou muito mesmo. E tem sido bênção. E agora faltam poucos dias. Quero agradecer a todo o pessoal da nossa equipe que está assistindo, o pastor no estado todo. O pessoal, eu não vou nominar, porque são muitos, mas a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Vocês sabem o carinho que o pastor Takayama tem por vocês, o carinho que eu tenho por vocês. Vocês são guerreiros de fato, pelo fato de ter abraçado essa causa, estar com a gente juntos. E a gente tem feito uma coisa assim, algo fantástico. Dessa campanha do pastor Takayama. E pedir a você que está nos assistindo, dentro disso que o pastor Takayama falou, você que conhece o pastor Takayama, você que conhece o caráter do pastor Takayama, você nunca viu o pastor Takayama envolvido nesses escândalos como ele mesmo falou, né? O pastor Takayama pode ser alguém que tem uma personalidade forte, alguém sanguíneo, mas o pastor Takayama nunca envergonhou o evangelho com relação a essas questões de corrupção, a tantas questões que têm acontecido no nosso país. Eu gostaria de pedir que você, no dia 2 de outubro, não esquecesse, 5520, deputado federal do estado do Paraná, pastor Takayama, nos ajude a que nós possamos construir uma plataforma forte em defesa dos valores cristãos, éticos, morais, em defesa daquilo que você pensa, como diz o pastor Takayama, daquilo que você pensa, daquilo que você fala e, mais do que isso, daquilo que você vive. Porque pensar e falar é uma coisa, viver é outra bem diferente. Que nós possamos viver o evangelho de fato, que nós possamos ter um representante como o pastor Takayama para nos defender, para que possa defender os anseios que eu e você temos enquanto cidadão, enquanto cristãos, enquanto pessoas que temem ao Senhor. E que nesse dia nós possamos realmente orar a Deus, votar certo, para que o seu voto, porque o seu voto é uma arma, e nesse dia você é quem tem a arma mais poderosa, porque o seu voto define, porque o seu voto enquanto pessoa define. São a soma de todos os votos que definem aqueles que nós queremos lá. 5520, juntos somos melhores. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Hélio? 5520, juntos somos melhores, é isso aí. Ó, que bom que ficou gravado, né? Eu vou poder assistir isso aqui. Cara, é muito bom. Pastor Takayama, prazer para mim muito grande. Esse momento aqui para mim é um momento que eu vou levar para a vida, de estar com o senhor aqui, estar com o meu querido pastor Ezequiel, podendo conhecer, com o Kel também aqui. Então, para mim essa noite é uma noite muito especial, de coração eu falo, e olhando nos teus olhos, eu quero que o senhor olhe nos meus olhos e veja que isso é verdadeiro, entendeu? A minha consideração, meu respeito pelo senhor é imenso, e que dê tudo certo, que Deus abençoe, que o senhor consiga estar lá, tá? Para ajudar a gente, né? Ajudar o nosso povo. Que Deus abençoe. Foi muito bom. Juliano, obrigado também. Tamo junto. Nós tivemos um amigo comum, era o Orlando da VN, Orlando e a esposa dele. Irmã Terezinha. Isso aí. Orlando VN, né? Mas então é isso. Já fica aqui o convite, né, para depois das eleições, assim que vocês puderem, né, para retornar aqui, porque ficou muita coisa ainda para conversar, muitas histórias, muitos testemunhos.
né? O segredo do homem-chave, Keyman, é o Ezequiel. E eu tive sorte de ter o mesmo nome que ele se agradou de mim por causa do... Falou, um nome bonito, né? Não, o nome desse só pode ser gente boa, né? Ele falou, não, nós vamos sim, daqui a pouco eu fiz o cartaz, na verdade, antes, né, do senhor confirmar, né? Fiz pela fé, né? Daqui a pouco eu mandei pro pastor e falou, tá confirmado, que benção. E foi muito bom ter vocês aqui, pastor, muito obrigado mesmo, Deus abençoe, e aguardamos o retorno de vocês aqui, né? Quem sabe trazer a irmã Ingrid, né? Com certeza. Antes de terminar, Juliano, o senhor pode mandar um abraço, porque a minha mãe está morando em Florianópolis, antes morava aqui, ela ouvia todo dia a Gospel FM na parte ali do programa do senhor com a irmã Ingrid, e agora ela está em Florianópolis, mas quando eu estou lá e quando meu irmão está lá, eu sempre coloco pela internet para ouvir vocês. Mas olha, é uma Junita o nome dela. É uma alegria mandar um abração para Florianópolis e para todo o pessoal de Santa Catarina. Minha filha, que é do meio, já tá morando lá. Você sabe que no início da minha vida ministerial, eu tinha escolhido ou iria para Santa Catarina ou para o Paraná. Aprova a Deus que eu fosse para o Paraná, mas a Ingrid é catarinense. Tá certo. Deus abençoe. Um abraço para o irmão Ederson, que também está assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigado, Juliano, pela compreensão. Aí depois a gente acerta o tempo. Deus abençoe grandemente. E você já sabe, dia 2 de outubro, coloque lá, você que é cristão, e você que seja cristão evangélico, seja cristão católico, você que não tem religião também, mas tem bons princípios, temos que colocar lá pessoas comprometidas com os bons princípios, não é mesmo? Dia 2 de outubro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez, pastor Takayama, pastor Hidecaso Takayama. Que benção, que eu descobri hoje que ele não nasceu no Japão, mas é nosso japonês aqui. Obrigado, pastor Ezequiel. Deus abençoe. Obrigado. Irmão do pastor Eli de Barros. Abraço, pastor Eli de Barros. Pastor Eli. Achei que era irmão também do Ezequias, mas não era. Deus abençoe. Obrigado. Bora Talk Podcast. Dá um tchau aí também.